amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio de Miami, sexta etapa do Mundial da Fórmula 1 em 2024. Vitória de Lando Norris com Max Verstappen na segunda colocação e Charles Leclerc completou o pódio. Aliás, vitória inédita na carreira do Lando Norris, piloto da McLaren. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros da Alternativa Esportes por apenas R$ 2,99, ou o equivalente aí na sua moeda local, em qualquer lugar do mundo. Você assina o Fidelidade Alternativa e tem emojis exclusivos, tem facilidades como os vídeos do Velocidade Alternativa que chegam primeiro para quem é membro do canal da Alternativa e só depois serão liberados para o público geral. Faça já a sua inscrição no clube de membros da Alternativa, não perca tempo, é o preço de um cafezinho, de um refrigerante por mês e você já ajuda demais o nosso trabalho. Agora sim, vamos falar desse grande prêmio que teve mais uma Sprint Race. A sexta etapa começou já na sexta-feira, aliás, com emoções antes mesmo dos carros irem para a pista, Foi anunciado que o Nico Hülkenberg, alemão, se juntará a Sauber já na próxima temporada. É uma preparação. A Audi, montadora alemã, se tornou acionista majoritária, acionista totalitária, na verdade, do controle da Sauber, Vai se chamar Audi a equipe já nas próximas temporadas, então esse movimento já antecipa o que vai acontecer no próximo regulamento da Fórmula 1. Nico Hülkenberg vai sair da Haas, e aí fica a pergunta: qual será o piloto escolhido a ser o seu companheiro? Carlos Sainz, especulado há muito tempo na Audi, o Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, um dos dois que atualmente estão na Sauber? Façam suas apostas, porque essa resposta a gente vai ter em breve. Bom, a sexta-feira começou muito quente lá em Miami, A temperatura da pista chegou a circular entre 46 e 49, em dado momento mais de 53 graus, asfalto escaldante nas ruas de Miami, circuito de rua construído em volta ali do Hard Rock Stadium. Bom, nós tivemos uma sexta-feira sem muitas surpresas, O Leclerc rodou no treino livre, o único treino livre dessa sexta-feira, e aliás foi a maior vergonha do final de semana, Diante de toda a diretoria da Ferrari presente lá em Miami, o Leclerc rodou na entrada da curva principal, ali é um ponto muito estreito do circuito, ali no setor 3, e não conseguiu dar o famoso cavalinho de pau, o carro morreu e aí teve que esperar o reboque. Resumo da ópera: os pilotos estiveram ali um pouquinho atrapalhados no começo, 10 a 15 minutos de paralisação, e o Leclerc não voltou mais para o treino, só voltou aí já totalmente cru, sem conhecer a pista propriamente dita, para a classificação da sprint. No treino livre a gente teve Verstappen, Piastri e Sainz e o Russell, quarto colocado, separados por apenas um décimo, já mostrando o equilíbrio da Fórmula 1 nessa temporada. Aí a partir a gente foi para a classificação da sprint, O segundo trabalho de pista na sexta-feira. Sem muitas surpresas, a não ser a McLaren, que aliás andou muito bem. Para você que não está familiarizado com o novo formato da Sprint Race, a Sprint Shootout, a classificação, os pilotos são obrigados a utilizar pneus médios no SQ1 e no SQ2. E na hora decisiva são obrigados a utilizar o pneu macio. A McLaren, que se deu muito bem com os pneus médios, teve um bom treino até o SQ2. Na hora da decisão, o macio não se adaptou com o carro da McLaren, Lembrando que esse final de semana a gente tinha à disposição C2, C3 e C4, e a Red Bull passou com sobras, Verstappen pole da Sprint Race. Quelle surprise, Não tem nenhuma surpresa quanto a isso. Agora, a Mercedes ficou fora do SQ3, Os seus dois carros, Russell e Hamilton, largaram lá da sexta fila para trás, e a grande surpresa mesmo foi Ricciardo, na quarta colocação de Racing Bulls, o que só torna a patética exibição da Mercedes no SQ2 muito pior, Porque um carro da Racing Bulls, a oitava, sétima colocada no campeonato, conseguiu lá botar um dos seus pilotos, o piloto mais prestigiado, digamos assim, aquele que está mais próximo de sair, na quarta colocação. E aí passamos para o sábado. O primeiro trabalho do final de semana não foi em pista, foi dos mecânicos da Alpine, que tiveram que corrigir a cagada do seu Esteban Ocon, que resolveu
bater no Charles Leclerc. Você está vendo o vídeo aí, uma atrapalhada no pit lane. Isso aí é quando os carros estão sendo levados para a pista, antes mesmo da volta de formação, e o Ocon já deu trabalho para os mecânicos. Na sprint propriamente dita, a largada foi um pouco confusa. O Hamilton brigando ali, vamos lembrar que ele largou da sexta-feira, brigando com o Haas, ele acabou passando voado na reta, né, na curva 1, e sanduichou o Alonso, que tinha de um lado o Hamilton e do outro o Stroll. Os três se acharam e acabou sobrando para o Lando Norris, que não tinha nada a ver com a história, e acabou sendo acertado e ficou fora logo ali na primeira volta. Safety car, algumas voltas até que a pista fosse limpa, barreira de proteção de pneus e tudo mais. E depois a relargada foi conduzida pelo mestre das relargadas. O Verstappen não teve nenhuma dificuldade em dar o pé na hora certinha, abriu vantagem e não foi mais visto. Mas a sprint foi muito legal, foi muito interessante, apesar do Verstappen ter vencido com facilidade. Grande destaque aqui vai para o Magnussen, o homem do entretenimento no final de semana. Já dou um pequeno spoiler aqui. Na Sprint Race ele se pegou com o Hamilton, brigando pela singela oitava colocação, que valia 1 ponto, né, no fim da brincadeira, e acabou saindo da pista em alguns momentos, foi punido por isso, né, tomou 10 segundos de punição, e depois, por conta de conduta antidesportiva, ainda tomou mais 15 segundos, um total de 25 segundos de punições para o dinamarquês da Haas, né, não conseguiu pontuar da forma com que desejava e acabou ficando sem nada, né, com uma classificação muito ruim. Na Sprint Race, o Verstappen teve a companhia no pódio de Leclerc e de Pérez. Aí depois, o segundo trabalho do sábado é a qualificação para a corrida de domingo. Novamente sem surpresas, Max Verstappen foi pole position com as duas Ferrari logo atrás, né? O Pérez deu uma decepcionada, deveria ter ficado pelo menos na terceira colocação, mas não foi o que aconteceu. Aston Martin já ficou fora no Q2, né? Um final de semana realmente para esquecer da escuderia britânica, que pode enfrentar uma nova guerra pelo controle acionário a partir de agosto de 2024. Mais tarde a gente fala sobre isso, né, em outras ocasiões. Bom, aí a gente teve a largada da corrida no domingo, né, com o Pérez passando reto e quase batendo no Leclerc já na largada. Acabou que ele perdeu a posição, né, na largada para o Leclerc, perdeu ali para o Norris, e o Norris passou para a terceira colocação. Ele largou em quinto e já na largada ali com a confusão que deu entre Leclerc, Pérez e Sainz, ele acabou lucrando e chegando à terceira colocação. Na volta 5, e aí eu vou lembrar que a maioria dos pilotos largou de pneu médio. Aquele pneu médio que a McLaren voou, tinha os melhores tempos no final de semana com o pneu médio. Piastri foi lá, aproveitando essa vantagem do pneu médio com o carro da McLaren, pressionou as Ferrari, passou para a segunda colocação e o Norris passou a pressionar o Pérez. Os dois brigaram bastante ali pela terceira colocação, até que na volta 18 o Pérez não teve mais como aguentar e foi para os boxes colocar os pneus duros. Uma prova que prometia ser de uma parada apenas, né, sem maiores problemas, porque a conservação dos pneus estava legal apesar do calor. Mas aí, meus amigos, o Norris, aproveitando que o Verstappen já tinha parado ali por volta da volta 24, 25, o Norris sentou-lhe a bota. Ele viu que dava para fazer uma estratégia, já que a McLaren estava conservando bem os pneus e andando muito rápido, ele sentou a bota para poder tentar o undercut, para tentar a ultrapassagem na parada de boxe. Só que aí aconteceu, meus amigos, uma batida. Volta 29, metade da prova, o seu Kevin Magnussen se envolve com Logan Sargent, né, nitroglicerina pura, os dois batem e o safety car é chamado. E você sabe, parada no box com safety car é muito mais rápido. Com virtual safety car também, mas com safety car físico é muito mais rápida. Ou seja, a corrida caiu no colo do Lando Norris, já que Verstappen tinha acabado de parar, não ia adiantar parar de novo. Pérez, mesma coisa, mas ainda assim ele arriscou. E o Lando Norris foi lá, conseguiu fazer sua parada, voltou à frente do safety car e aí seria ele a conduzir a relargada, não mais o Max Verstappen. Esse foi o molho, esse foi o tempero que deu um sabor interessante para a prova na metade final.
O safety car saiu algumas voltas depois, né? E o Magnussen voltou a ser punido antes da relargada, né? Tomou mais 10 segundos. O Sargent já abandonou. O Magnussen ainda continuou na prova e por isso foi punido. Na relargada, o Norris conduziu e começou a abrir vantagem, mesmo de pneu duro, pneu mais novo do que o Verstappen, 6 voltas mais novo. A Red Bull não conseguiu se encaixar bem com o pneu duro. Verstappen acabou vendo o Norris abrir vantagem, 10º a 10º a cada volta, e a vitória, que antes parecia impossível, ficou consolidada cada vez mais. O Sainz e o Piastri brigaram fortemente pela quarta colocação, na pista e no rádio, né? Em dado momento, o Piastri fez uma defesa um pouco mais agressiva, o Sainz disse que foi jogado para fora, que ele teria que devolver a posição. Foi julgado e os comissários não viram maldade do Sainz, do Piastri, perdão, então não tomaram nenhum procedimento. Só que aí foi a vez do Sainz errar, ele tentando fazer a ultrapassagem por dentro, deu uma derrapada, acertou o Piastri, que foi prejudicado nessa brincadeira. Ele acabou tendo avarias no seu bico, perdeu posições, teve que parar no box e aí jogou a corrida fora. Com esse, e anote esse acontecimento do Sainz, né, que foi na volta 40. Depois a gente teve no final uma briga interessante entre o Ocon e o Alonso, né, valendo ali pontuação. O Norris conseguiu abrir uma vantagem muito interessante de 5, 6 segundos, o Verstappen não conseguiu se aproximar e aí acabou vencendo a prova, se tornando o piloto de número 114 na história da Fórmula 1. Veja só, 1.107 GPs nesse domingo e apenas 114 pilotos tiveram a honra de vencer pelo menos uma corrida de Fórmula 1. Lando Norris, o britânico, agora se torna membro deste panteão sagrado. E vamos então para o nosso quadro Sobe e Desce. Não poderia começar de outro jeito. O final de semana foi glorioso, épico, incrível, memorável para Lando Norris, né? Vem em ascensão na temporada, vem sendo o melhor piloto depois das Ferraris e depois das Red Bulls. É um futuro campeão em desenvolvimento. Claro, vai depender do talento dele, do carro que ele tiver e dos adversários que ele tiver pela frente. Mas é um jovem, nascido em 99, ainda tem muita lenha para queimar na Fórmula 1 e talvez a dupla atual da McLaren esteja ficando grande demais para a própria McLaren. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O fato é que o Lando Norris comemorou muito, essa vitória foi suada, depois de mais de 100 grandes prêmios ele conseguiu finalmente a sua vitória, que passou batido por ele em algumas oportunidades. Claro, todo mundo vai lembrar de Sochi 2021, mas foram várias provas em que ele quase ganhou e ontem não ficou no quase. Nesse domingo ele pôde finalmente ouvir o hino Deus Salve o Rei, não só em congratulação a ele, mas também a sua escuderia, a McLaren, que é britânica. Outro que lucrou bastante nesse final de semana foi Daniel Ricciardo. 4º lugar na Sprint Race, meus amigos. 4º lugar para Daniel Ricciardo da Racing Bulls. Não pontuou tanto quanto o seu companheiro de equipe, né? Não esteve tanto em evidência. Tsunoda pontuou nas duas provas, mas o Ricciardo finalmente conseguiu respirar aliviado. Outro que para mim também está com a moral em dia nesse final de semana é justamente o Yuki Tsunoda. Vem sendo consistente, vem liderando a sua equipe, levando muitos pontos para casa. O japonês, antes carta fora do baralho para muita gente na Fórmula 1, está ganhando corpo e pode ser aí fundamental no desenvolvimento da equipe satélite da Red Bull. Bom, agora o final de semana foi muito ruim e não preciso dizer para quem, né? Kevin Magnussen, punido na Sprint Race 3 vezes, punido na corrida e levou 2 pontos na carteira. Para quem não sabe, os pilotos não podem acumular mais de 11 pontos em 12 meses. E nesse final de semana, o Magnussen, que já tinha 8, chegou a 10. Ou seja, mais uma puniçãozinha, se ele levar mais 2 pontos, ele fica suspenso de um grande prêmio. Vai demorar para os pontos dele começarem a baixar na carteira, então o seu Kevin Magnussen vai ter que se controlar para não tomar uma suspensão. E aí a Haas, que tem 2 pilotos reservas, vai ter que escolher entre Pietro Fittipaldi e Oliver Bearman. Lembrando que o Bearman também é piloto da Fórmula 2 e em alguns finais de semana eles coincidem. Inclusive o próximo, por exemplo, vai ter corrida da Fórmula 2. Outro que tem um final de semana para esquecer é Alonso. Como eu disse aqui, brigou pau a pau com a Alpine, né? Tem carro para ir muito mais além, mas a Aston Martin esse final de semana não andou bem, não classificou bem e, consequentemente, também não correu bem. E eu não
preciso dizer o terceiro, que está em baixa, né? Esse está em baixa desde que começou. Logan Sargent, em casa, mais uma vez, não conseguiu pontuar. E os rumores, que já eram muito fortes, de que ele pode ser substituído já na próxima etapa, não estou falando no ano que vem, já na próxima etapa, cada vez mais ganham força. Claro, essa resposta a gente só vai ter daqui a 10 dias. Se você não sabe do que eu estou falando, Andrea Kimi Antonelli, piloto reserva do grupo Mercedes, está com a superlicença em análise na FIA. E para ele ter a superlicença em análise, alguma equipe pediu. A Williams desconversou, ele é piloto da Fórmula 2, está no seu primeiro ano na Fórmula 2, mas é um talento que está sendo lapidado, então não duvidem se em algum ponto dessa temporada ele já estrear na Williams e em corrida. Não estou falando de treino livre 1, não. Bom, vamos deixar então de fofoca, de rumores, vamos para as classificações, que é o que a gente gosta de ver, como ficaram os campeonatos. Aliás, antes só um registro, como eu disse, o Sainz se tocou com o Piastri na volta 40 e acabou sendo punido, então aquele registro que você viu agora há pouco, o Pérez trocou de posição com ele, aquelas foram as posições de chegada. O Pérez acabou subindo para a quarta colocação e o Sainz, que tomou 5 segundos de punição, caiu para a quinta. Agora sim, vamos para as classificações? Líder, mais do que nunca, ele ganha a corrida líder, ele perde a corrida, ele é líder. Tá lá, Max Verstappen, 136 pontos, segue rumo ao tetracampeonato. Segunda colocação agora é de Sérgio Pérez, com 103, Leclerc, 98, Sainz e Norris agora estão empatados com 83 pontos, vantagem para o britânico, por mais chegadas consistentes, e acabou de somar a sua primeira vitória. O Sainz também venceu uma nessa temporada. E o Piastri agora é o quinto colocado com 41 pontos. Menção honrosa para Yuki Tsunoda, não falei? Olha ele aí, 10º lugar no Mundial de Pilotos. Que vergonha, Stroll, não conseguiu ficar nem em 10º com o carro que tem, e o Tsunoda está a mais em alta do que nunca. Vamos para o Mundial de Construtoras? Vamos lá! Red Bull 239 pontos, Ferrari 187, McLaren 124, se consolidando na terceira colocação, Mercedes patinando em quarto com 64 e Aston Martin patinando mais ainda, somou apenas 2 pontos nesse final de semana, foi a 42. Menção honrosa para a Alpine, que somou o seu primeiro pontinho e agora é a 8ª colocada no Mundial de Construtores. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas, o GP da Emília-Romanha, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, já foi sede do GP de San Marino, por exemplo, vai ganhar os microfones aqui da Alternativa a partir do dia 17 de maio, entre o dia 17 e o dia 19, largada no domingo às 10 da manhã, no horário de Brasília. Escolha de pneus para esse final de semana? Gama mais macia, C3, C4 e C5, essa etapa que no ano passado não foi realizada em virtude de questões meteorológicas. Caiu um temporal dias antes e não deu nem para levar os pilotos para lá. O Treino Livre 1, finalmente um final de semana com o formato normal. Treino Livre 1 na sexta-feira às 8 da manhã, seguimos na sexta às 11h30 com o Treino Livre 2, no sábado abrimos os trabalhos do dia com o Treino Livre 3 às 7 horas da manhã, a classificação começa aqui na Alternativa às 10h15, ação de pista às 11 da manhã. E no domingo, como eu disse, a largada será às 10 horas da manhã, sempre no horário de Brasília, mas já estaremos aqui a partir das 15 para as 9, porque você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até daqui a 2 semanas, pessoal!